Ele é super cremoso, delicioso, estruturado e o melhor, não leva chocolate Kinder. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer o recheio Kinder Bueno perfeito para você rechear bolos e, claro, ovos de Páscoa. Ele é sucesso garantido. Super estruturado, fácil de fazer para você deixar todo mundo com água na boca. Antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do nosso especial de Páscoa e deixa aquele joinha que você sabe, né? Ajuda muito o nosso trabalho. Já aproveita e me conta nos comentários que produto de Páscoa você quer ver por aqui, ou então deixa aquele coraçãozinho mesmo, que é para eu saber que você está curtindo o nosso canal. Quer saber sobre preço de custo, armazenamento e validade? Então não vai perder as dicas que eu deixei no final desse vídeo, combinado? Lembrando que todas as medidas dos ingredientes estão certinhas em gramas aqui embaixo na descrição do vídeo para você seguir e arrasar. Agora, prepare a sua cozinha e vamos para a receita. A gente vai começar o preparo do nosso recheio Kinder pela pasta de avelã artesanal. Para ela, eu vou colocar aqui no processador 100 gramas de avelãs já torradas e vou bater até ela virar uma pastinha. Eu vou usar o processador, mas você consegue fazer esse processo também no liquidificador. Agora é só bater. A avelã é uma oleaginosa, então à medida que a gente vai batendo, ela vai virando um creme. No começo do processo, a avelã vira uma farofinha enquanto ela vai sendo triturada. Então, nesse momento, é importante parar o processador, abrir aqui a tigela e passar uma espátula nas laterais para desgrudar a avelã. Ela fica desse jeitinho. E aí, se você quiser, pode retirar uma colherada dessa farofinha e reservar para a gente adicionar no final do preparo do recheio, que é para trazer um pouquinho mais de textura para ele. Agora é só continuar a bater. Eu quero a minha pasta bem concentrada, então não vou adicionar açúcar, tá? Se você tiver um pouco de dificuldade de bater, pode colocar uma colherzinha de sopa de óleo de girassol ou de óleo de coco para facilitar esse processo. E aí, quando você vir que tá tudo grudado aqui nas laterais, abre o processador, passa a espátula, solta tudo. E volta a bater. Depois de mais ou menos 6 minutos, a pasta já começou a se formar, mas ainda tá bem firme. Então a gente vai bater mais um pouquinho. Depois de mais ou menos 15 minutos, a nossa pasta de avelã tá prontinha. E olha que textura linda! Ela fica muito perfumada, cremosa e é bem concentrada. Eu queria uma textura um pouco mais rústica mesmo para minha pasta, mas se você quiser uma textura mais fininha, mais delicada, é só bater por mais tempo. Olha só que belezinha a textura da nossa pasta de avelãs. Agora que a pasta de avelãs está pronta, vamos preparar o recheio. Eu vou colocar aqui na minha panela uma caixinha de leite condensado. Vou adicionar 2 colheres de sopa de leite ninho ou do leite em pó da sua preferência. E vou mexer os 2 ingredientes com fouet até desfazer todos os grãozinhos. Tudo misturado. Vou colocar também uma caixinha de creme de leite. E levar tudo ao fogo médio, mexendo sempre até dar o ponto. É importante usar fogo médio para fazer o brigadeiro, mas atenção, não pode usar um fogo baixo demais, tá? Com fogo muito baixinho, esse brigadeiro vai levar muito tempo para ficar pronto e ele vai caramelizando aqui na panela. E aí com isso a gente tem um brigadeiro muito puxa e muito mais escuro, com uma cor que é mais parecida com doce de leite. Então não pode usar o fogo muito alto, que é para ele não queimar aqui no fundo, e nem muito baixinho. Essa caramelização excessiva também vai acontecer se você fizer muitas receitas de uma vez, exatamente porque o brigadeiro vai levar tempo demais para chegar ao ponto. Então eu indico que você faça no máximo 3 receitas ao mesmo tempo. E não esquece de usar uma panela de fundo bem grosso e uma espátula de silicone para você conseguir mexer tanto as laterais quanto o fundo com eficiência.
Hoje eu quero um creme com sabor bem acentuado de Kinder, então eu estou usando só uma caixinha de creme de leite, tá? Mas se você quiser um sabor mais suave, um recheio mais cremoso, pode adicionar mais uma caixinha. Só que esse recheio vai levar mais tempo para chegar ao ponto, então precisa ficar atenta a ele aqui no fogão, tá certo? Depois de mais ou menos 10 minutos no fogo, o ponto do recheio é esse aqui. Eu levanto a espátula e ele cai em bloquinhos, sem se misturar rapidamente com o recheio que está aqui na panela. E olha que textura linda! Com o fogo desligado, eu vou mexer esse brigadeiro por mais ou menos 1 minutinho, só para ele ficar mais brilhante. Aqui também a gente vai desfazendo todos os gruminhos que possam ter se formado durante o preparo. Olha como ele fica perfeito! Depois de pronto, eu vou adicionar aqui ao brigadeiro 2 colheres de sopa da nossa pasta artesanal de avelãs e vou mexer. Olha como ele já vai ficando lindo. Também vou adicionar 2 colheres de sopa desse creme aqui, que é o creme Bueno da Master Martini. Ele é muito gostoso e o uso é opcional, tá? Mas vai trazer ainda mais sabor para o seu recheio. E se você quiser trazer mais textura, pode adicionar aqui ao recheio aquela colherzinha de avelãs trituradas que a gente separou no início do batimento da pasta. Esse recheio fica perfeito. Olha só o brilho e a cremosidade dele. Agora eu vou transferir o recheio de vasilha. E olha só que textura incrível! Ele é cremoso, delicado e vai ganhando mais textura à medida que vai descansando. Depois de transferir o recheio, vou cobrir com um saquinho plástico em contato, que é para não formar película. E se você quiser transformar esse recheio em uma mousse Kinder, é muito fácil, tá? É só adicionar ele depois de frio, chantilly batido em ponto bem firme e assim você vai ter mais um recheio incrível aí para o seu menu. Agora eu vou deixar ele descansar por pelo menos 6 horas antes de usar. Esse descanso é muito importante para o recheio absorver os sabores e criar a textura correta. Ele vai criando camadas de aromas, de sabores, também vai ficando muito mais estruturado para você rechear tanto seus bolos quanto seus ovos de Páscoa. Depois de esfriar, é assim que o recheio Kinder fica. Cremoso, estruturado, com pontinhos de avelãs para trazer aquela crocância e um sabor de Kinder delicioso. A textura desse recheio é um pouco mais rústica e o sabor é delicioso, muito suave, desmancha na boca. E você já pode usar ele desse jeitinho mesmo, para rechear bolos, para fazer trabalhos de bico. Você pode fazer conchinhas. Pode fazer rosetas. Pitangas. E o que mais você quiser fazer. E também pode usar agora na Páscoa para rechear os seus ovos. Ele é versátil, combina muito bem com outros sabores, inclusive com brigadeiro de ninho ou com brigadeiro de chocolate. Primeiro eu faço rosetas com o brigadeiro de Kinder. E para decorar, coloco 2 quadradinhos do chocolate Kinder por cima desse ovo. Olha só como ele fica incrível, dá água na boca.
Esse ovo de Páscoa fica sensacional. Os links dos materiais que eu usei para fazer o recheio Kinder e também os equipamentos aqui da nossa cozinha aparecem aqui embaixo na tela. É só clicar nas imagens para garantir os seus produtos. Comprando por esses links, você apoia o canal para a gente continuar sempre trazendo receitas incríveis para você. Hoje eu fiz o recheio Kinder Bueno bem clarinho, mas se você quiser pode fazer a versão chocolate também. Usando creme de avelã, brigadeiro de chocolate, fica um brigadeiro sabor Nutella muito marcante, muito saboroso. A validade do brigadeiro Kinder é de até 10 dias se for conservado na geladeira ou de até 90 dias se ele for congelado no freezer. E você pode usar esse recheio para fazer ovos de Páscoa, bolos decorados, bolos caseirinhos, bolo de pote, brownies, biscoitos, enfim, o que a sua criatividade mandar. Eu deixei as informações de preço de custo e rendimento aqui embaixo na descrição desse vídeo, certo? E aí, me conta, o que você achou do nosso recheio brigadeiro de Kinder? Vai entrar aí na sua produção? Aproveita e me fala também que sabores de recheio você gostaria de ver aqui no nosso canal. E se você quer conhecer outros produtos de Páscoa deliciosos, super práticos, para aumentar ainda mais o seu faturamento nessa época tão especial, é só clicar em um dos vídeos que eu deixei aqui na tela. Te vejo no próximo vídeo, combinado? Um grande beijo e até mais!